Números 21. Ouvindo o cananeu, o rei de Harade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma. Então partiram para o monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir o Egito, para que nos morreste neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre a haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la entre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficaria vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está de frente a Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zerete. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amoreus. Porque Arnon é o termo de Moabe, e entre Moabe e os amorreus, pelo que diz no livro das guerras do Senhor contra Vaebe, em Sufa, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: junta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões, e do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sehom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real
até que passemos os seus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou com todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel, ao deserto, e veio a Jaaz, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon. Portanto, o termo dos filhos de Amon era firme. Assim, Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos Moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se as cidades de Seom. Porque o fogo saiu de Esbom, e uma chama na cidade de Seom, e consumiu o ar dos Moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Camos, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até de bom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jaezer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bassã, e Og, o rei de Bassã, saiu contra eles e todo o seu povo a peleja de Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu te tenho dado a tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhes-á como fizeste a Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão.